Hoje nós temos comemorações no calendário Gaudiya Vaishnava. Hoje é o dia transcendental do Tirobhavi, o desaparecimento de Srila Jiva Goswami Prabhu. Hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Jagadish Pandit. Então nós vamos falar um pouquinho da vida de cada um. E Srila Jiva Goswami é um dos Goswamis de Vrindavana. Eu vou ler primeiro sobre Jagadish Pandit e depois aí eu continuarei a leitura, mas referente a Srila Jiva Goswami Prabhu. Então nós temos um texto aqui no site SS Mata Internacional que diz o seguinte: Sri Jagadish Pandit é uma aula de sua divina graça, Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal, Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Calcutá, uma aula online para todo mundo, no dia 24 de janeiro de 2021, alguns meses antes dele abandonar o corpo. Então ele fala o seguinte: hoje é o dia de Ekadashi. Ekadashi é um dia muito bonito, muito importante. E também ele é o dia do aparecimento de Sri Jagadish Pandit. Na verdade, hoje é o dia do desaparecimento, mas nós vamos ler essa aula aqui sobre Jagadish Pandit e Srila Charumaharaj deu o dia do aparecimento, do Avirbhavi. Ele fala assim: Sri Jagadish Pandit, ele era mais velho do que Mahaprabhu. E ele era um grande devoto. Mahaprabhu, quando apareceu, Mahaprabhu veio, antes de Mahaprabhu vieram os vários associados dele. Depois dele também vieram vários associados. Então, quando Deus vem para a Terra, ele traz a equipe. E não só eles apareceram no local que Mahaprabhu apareceu, alguns apareceram longe. E depois eles se uniram a Mahaprabhu, todos em Navadvipa. Então, Sri Jagadish Pandit, ele era mais velho, ele apareceu antes de Mahaprabhu. Mas foi contemporâneo de Mahaprabhu. E aí Srila Charumaharaj fala: ele nasceu em Guwahati, é um ashram. Sri Jagadish Pandit, ele passou a viver em Navadvipa. Mas, quando Mahaprabhu, ele recebeu sannyasi, Jagadish Pandit, ele deixou o Navadvipa e ele se estabeleceu, ele foi morar em Chakidaha, que fica ele ficou numa casa de Sri, peraí que a tradução está estranha aqui. Ele ficou, então, em Chakidaha. Existe uma casa de Sri Jagadish Pandit neste local até hoje. E mais tarde, Srila Bhaktivedanta Madhava Maharaj, um irmão espiritual de Srila Siddhar Maharaj, ele estabeleceu um templo ali, nesse local onde ele morava. Chakidaha, ela está situada, essa região, entre Calcutá e Krishnanagar. Fica entre uma cidade e outra. E quando nós vamos para Navadvipa, nós passamos por Krishnanagar. Nós passamos por essa cidade no caminho. E certa vez, Mahaprabhu, ele levou um pouco de arroz
para a casa de Srila Jagadish Pandit em um dia de Ekadashi. Aqui a tradução levou, tá equivocada, né? Na verdade, certa vez, Mahaprabhu, ele pegou um pouco de arroz, ele comeu um pouco de arroz na casa de Jagadish Pandit em um dia de Ekadashi. E naquela época, Mahaprabhu, ele era um garotinho, um menininho pequeno, e ele estava chorando porque aquele dia era Ekadashi, e a sua mãe, ela não havia cozido arroz, ela só havia preparado comidas, tipo comidas de Ekadashi, sem grãos. E Mahaprabhu, ele começou a chorar. E ele começou a gritar muito também. E seu pai, Jagannatha Misra, ele o levou para a casa de Jagadish Pandit. Hiranya e Jagadish Pandit, eles são dois irmãos. E vocês podem ter ouvido falar deles no Sri Chaitanya Bhagavata. Sri Jagadish Pandit, ele é um devoto muito bom, muito elevado. E quando Mahaprabhu, ele recebeu sannyasi, Sri Jagadish Pandit, ele não conseguiu tolerar e ele deixou na Navadvipan. Sri Kavi Karnapura, ele escreve que Jagadish Pandit, ele era uma Vraja Patri em Dwapara Yuga. Esse livro de Srila Kavi Karnapura, ele fala quem é quem no Lila de Krishna e quem é no Lila de Mahaprabhu. Então, é um livro somente da mesma personalidade que veio com o corpo, às vezes era feminino e se tornou masculino no Gora Lila, e às vezes era feminino no Krishna Lila e se tornou masculino no Gora Lila. Então, é um livro que diz mas diz muitos e muitos devotos associados, como eles vieram no Krishna Lila e como eles vieram no Gora Lila. E só para explicar essa, que a Acharya Maharaj não explicou detalhadamente, mas em outras aulas ele já falou, Mahaprabhu, ele queria comer grãos, e era Ekadashi, e a mãe dele não tinha feito, como disse lá Acharya Maharaj. E ele sabia que na casa de Jagadish Pandit tinha grãos, porque na verdade quando a gente oferece para a deidade no Ekadashi, tem que oferecer grãos. A deidade não precisa fazer jejum, a deidade não precisa fazer Arankalpa. Então ele queria ir para a casa de Jagadish Pandit. E ele foi lá e ele queria comer o arroz, ele queria comer o chapati, ele queria comer as preparações com grãos. Mahaprabhu não precisa seguir Ekadashi. Então ele sabia que na casa deles tinha grãos. E ele foi lá, ele queria ir lá. E quando ele comeu os grãos, ele parou de chorar. E aí Jagadish Pandit falou, como que esse garotinho, ele sabe disso? Como que ele sabe disso? Que aqui tinha grãos. Como que ele sabia? Claro como ele sabia, ele é Mahaprabhu. Qual a idade que ele tinha? Aqui não fala, aqui fala que ele era um garotinho. Era novinho, um garotinho, criança. É um garotinho. Então essa história de Jagadish Pandit com o irmão e Mahaprabhu. Então são associados, tudo isso é um lila, né? Juntamente com Sati Mata. Tudo isso é um lila. Então esse é um dos lilas, né? De Mahaprabhu com Jagadish Pandit. E ele não aguentou, não só ele, né? Quando Mahaprabhu recebeu sannyasi, os devotos de Navadvipa, eles ficaram muito tristes. Muito tristes. Por quê? Porque Mahaprabhu era lindo. Né? Era lindo, cabelo lindo. Inclusive o barbeiro que cortou o cabelo dele foi o último cabelo que ele cortou. Ele se tornou um doceiro. Ele falou, nunca mais corto o cabelo de ninguém. Então o pessoal não gostou. Por quê? Porque Mahaprabhu era sannyasi, o sannyasi faz austeridade.
E ninguém queria ver Mahaprabhu fazer austeridade. Então, Jagadish Pandit, ele não aguentou ficar em Navadvip. E ele foi para esse local aqui, que é perto de Calcutá e, como diz aqui, Srivacharya Maharaj, outro local, Krishnanagar. Fica entre Krishnanagar e Calcutá. Continuando aqui os passatempos, Srivacharya Maharaj vai contar alguns passatempos, né? Quando Mahaprabhu ele recebeu então o sannyasa, Sri Jagadish Pandit, ele não aguentou, ele não conseguiu ficar em Navadvipa. Ele deixou aquela região. Aí está falando de Kavikarnapura, contando a história que ele era, quem ele era no Krishna Lila. E certa vez, o Senhor Sri Krishna, junto com o Senhor Balarama e outros amigos, como Sridhan, Sudan, Vasudan, os amigos de Krishna, Subal, Madhu, Mangal e outros amiguinhos. Todos eles foram levar as vacas, eles eram pastores de vacas, né? Eles foram levar as vacas para pastar e, de alguma forma, eles chegaram a uma floresta, aonde não havia nada. Não havia nada para comer naquela floresta. Eles não encontraram nem mesmo frutas. E Krishna, o próprio Senhor Supremo, com muita fome, ele estava com muita fome, então ele enviou o Balarama e os outros garotinhos para buscar comida na casa dos Brahmanes. Vejam, disse Srivacharya Maharaj, nós chegamos a uma aldeia de Brahmanes. Vão e peçam comida para eles. Em meu nome, Krishna falou. Vão e peçam comida em meu nome porque eu estou com muita fome. Enquanto isso, os Brahmanes, eles realizavam um sacrifício de fogo. Eles estavam sentados, recitando os mantras Om Swaha, Om Swaha, Om Swaha. E os meninos, os garotinhos, eles chegaram e eles viram que os Brahmanes estavam ocupados com o sacrifício de fogo. Então, eles sentaram-se perto e eles esperaram. Eles esperaram e eles esperaram. E quando o Yagna ele terminou a cerimônia de fogo, o sacrifício, eles pediram aos Brahmanes: deem-nos algumas frutas, deem-nos alguns doces. Nós estamos com muita fome. E os Brahmanes, eles ficaram furiosos. O que eles falaram? Como vocês ousam? Como vocês, pastores, vêm aqui e vocês interrompem o sacrifício de fogo? Nem sequer nós fizemos as oferendas ao Senhor Supremo, Narayana, ainda. E vocês ousam vir aqui nos perturbar e pedir comida? Saiam daqui. Porque também os vaqueirinhos, eles estão na casta dos Vaixas. Eles são inferiores aos Brahmanes. E eles foram lá atrapalhar, né? Segundo os Brahmanes, eles estavam atrapalhando. Mas eles não estavam atrapalhando, eles estavam servindo Deus, né? E os meninos, eles voltaram para Krishna. E eles reclamaram: nós fomos lá, mas os Brahmanes, eles expulsaram nós. Eles disseram
que eles não recebiam, nós não receberíamos nada, eles não iam dar nada para nós. Por quê? Porque nós somos pastores. Nós estamos, como eu falei, eles eram de outra casta. Nós somos pastores, nós não conhecemos as regras, nem os regulamentos. E eles nos repreenderam, porque nós pedimos a comida para eles. Antes do puja, antes de oferecer a boa comida para o Senhor Narayana, antes da oferenda. E Krishna respondeu: vocês foram ao lugar errado. Vocês deveriam ir à casa daqueles brahmanes. As suas esposas, elas estão em casa, preparando outras coisas para o Senhor Supremo. Vão e perguntem a elas. Digam que eu estou com muita fome. Krishna mandou os garotinhos irem para a casa dos brahmanes pedir para as esposas. Então, os meninos brahmanes, os meninos, eles foram à casa dos brahmanes e eles pediram a comida às suas esposas, a esposa dos brahmanes. E ao ouvirem o nome de Krishna, as esposas, elas ficaram muito felizes. Krishna mandou vocês buscarem algo para ele comer. Começaram a correr de um lado para o outro, perguntando o que nós temos em comida, o que nós podemos dar a Krishna. Como elas estavam cozinhando, elas juntaram tudo o que elas tinham, o que estava cozido e o que não estava cozido, e elas foram com os garotinhos. Elas estavam muito ansiosas para ver Krishna. Ao verem as suas esposas saindo de casa, os brahmanes, eles ficaram furiosos. E novamente, ficaram furiosos. Primeira vez ficaram furiosos com os garotinhos, e agora ficaram furiosos porque as esposas estavam saindo de casa. E elas não obedeceram os maridos, elas saíram de casa sem nem pedir permissão para eles. E ainda por cima, disse Lajara Maharaj, elas estão indo com aqueles garotinhos, pastores de vacas. Que coisa é essa? Eles pensaram. E de qualquer forma, as esposas dos brahmanes, elas levaram muita comida para a floresta. Muitas panquecas, muitos panir, manteiga, bolo, coalhada, queijo e outras preparações, iguarias. E Krishna, ele ficou muito feliz. Krishna e todos os meninos vaqueirinhos, todos os seus amigos associados, eles também comeram a comida que elas levaram para eles. Está bem agora, vocês podem ir para suas casas, Krishna falou. E depois que vocês terminaram,
vocês podem ir para casa, Krishna falou. Mas nós viemos aqui para... Nós não viemos aqui para voltar, elas falaram. Elas protestaram, as esposas dos Brahmanes protestaram. Elas falaram, nós viemos para ficar aqui com o Senhor. Elas queriam ficar com Krishna. Vocês são esposas de Brahmanes, Krishna falou. Krishna tentou argumentar com elas, com todas as mulheres. E eu sou, ele falou, eu sou um caiasta. Não fica bem vocês ficarem aqui. As pessoas, elas vão começar a falar bobagens. É melhor vocês voltarem para suas casas. Krishna orientando elas. Elas falaram, não. Os nossos maridos, eles estão muito zangados. Eles não vão nos aceitar de volta. Eles vão nos expulsar das nossas casas. Elas estavam com medo. Todas as mulheres falaram isso. Então, Krishna, ele criou uma ilusão, uma espécie de Maya Devi, apareceu. E os Brahmanes, eles se apegaram muito às suas esposas, pela influência de Maya Devi, de modo que, ao cair da noite, quando chegou a noite, eles começaram a se preocupar. Para onde foram as nossas esposas? Porque elas não estão voltando? Quando as suas esposas finalmente voltaram para suas casas, eles as receberam de volta, como se nada tivesse acontecido. Isso tudo é pela influência de Maya Devi. Krishna colocou Maya Devi para fazer esse arranjo. E na verdade, disse Rachara Maharaj, muitas coisas, elas são descritas no Srimad Bhagavatam. Houve uma longa conversa entre as esposas dos Brahmanes e Krishna. Os dois conversaram, elas e ele conversaram. Krishna, ele disse para elas, vocês não precisam ficar comigo. Façam a minha Murti, o Vigraha, façam uma deidade. E vocês podem me adorar em casa. E as esposas dos Brahmanes, elas disseram, o Senhor só gosta das gopis de Vraja. O Senhor não gosta de nós. Tudo bem, então nós nos tornaremos servas das gopis e as serviremos. Ouvindo isso, Krishna, ele pensou de forma muito divertida. Elas são muito espertas. Elas querem se tornar serva das gopis. Elas querem ficar aqui de um jeito ou de outro. E no final, o Senhor Supremo Sri Krishna, ele criou uma ilusão para que elas, as mulheres, pudessem retornar para suas casas. E tudo continuou como era antes. E foi assim que as esposas dos Yagnas, dos Brahmanes, elas obtiveram
a misericórdia do Senhor Supremo. E depois disso, depois desses passatempos, elas começaram a adorar Bala Gopal em suas casas. Balarama. Tem outro texto aqui, mas nós vamos ler agora sobre Srila Jiva Goswami Prabhu, que é do Gaura Lila, né? Srila Jiva Goswami Prabhu é do Gaura Lila, também Jagadish Pandit também, mas agora nós vamos ler sobre Jiva Goswami Prabhu, que é o nosso protetor. Srila Maharaj fala, o nosso protetor, o protetor do Gadar Vaishnavismo, não é o Senhor Shinradeva, não é ninguém, é Jiva Goswami, ele é o nosso protetor. Então as pessoas têm que dar muita honra, muita glória a Jiva Goswami, porque ele protegeu nós de todas as interferências, ele escreveu vários livros. Então nós vamos ler agora sobre Srila Jiva Goswami Prabhu. Tem Pranamantra aqui de Jiva Goswami, composto por Sri Baladeva Vijayabhushana, que também escreveu o Govinda Bhasya. Com os seus ensinamentos, diz aqui no Pranamantra, ensinamentos nectários, Srila Jiva Goswami Prabhu, ele revelou o Senhor Supremo, Krishna, cujo esplendor havia sido ocultado pelas areias movediças do cálculo, pela tempestade de poeira da lógica falaciosa e pelo abismo do ilusionismo. Que ele seja o meu refúgio. Esse é o Pranamantra de Srila Jiva Goswami Prabhu. Aqui também no site internacional tem um desenho, né, de Srila Jiva Goswami Prabhu. Fizeram o desenho, está aqui. Depois quem quiser entrar e ver, desculpa, pode ver também. Agora tem uma aula aqui. Vamos ler agora sobre Jiva Goswami Prabhu. É uma aula de Sua Divina Graça Vishnupada, Srila Bhakti Nirmala Charadeva Goswami Maharaj. Não tem a data, mas fala que é no ano de 2012. Especificamente não tem a data. Então nessa aula, Srila Maharaj fala, quando Srila Jiva Goswami Prabhu, ele tinha cerca de 10 anos ou 12 anos de idade, ele foi em busca do seu guru, Sri Nityananda Prabhu. E quando ele chegou à casa de Satimata, finalmente ele encontrou Nityananda Prabhu. Quando ele chegou na casa de Mahaprabhu, da mãe de Mahaprabhu, ele encontrou Nityananda Prabhu. E assim que Jiva Goswami Prabhu, ele viu Nityananda, lágrimas brotaram dos seus olhos. E ele caiu no chão, lavando os pés de Nityananda Prabhu. E ele colocou os pés de Nityananda Prabhu em cima da sua cabeça. E Nityananda Prabhu, ele era muito alto e forte. E ele pegou o Jiva Goswami Prabhu nos braços. E ele começou a dançar com ele. Nityananda Prabhu tinha mais de 2,10 metros de altura. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Muito forte. Dizem que Nityananda Prabhu era mais forte do que Balarama, né? Então, extremamente forte. Ele pegou o Jiva Goswami no colo e dançou com ele. Nityananda Prabhu, ele sabia que ele era sobrinho de Rupa e Sanatana Goswami. Ele era filho de Anupama, do irmão mais novo. Por isso, ele ficou tão feliz em ver aquele garotinho de 10 ou 12 anos. E quando seu pai
ele faleceu, Jiva Goswami Prabhu, ele sabia que ele não tinha mais nenhum fardo, nenhuma obrigação familiar. Então, ele quis ir para Vrindavana e sempre ele pedia permissão para Nityananda Prabhu para ir para Vrindavana. Embora ele fosse tão jovem, ele não foi por vontade própria. E ele continuou pedindo a permissão para Nityananda Prabhu. Finalmente, Nityananda Prabhu, ele disse para ele, Chaitanya Mahaprabhu, ele já deu a sua permissão. Ele pessoalmente concedeu este lugar especial a toda a sua família. Ele concedeu Vrindavana a toda a sua família. E aí ele falou, e o seu lugar também é lá. Vá para lá imediatamente. O próprio Nityananda Prabhu mandou o Jiva Goswami ir para Vrindavana. Garotinho ainda. Ele não tinha mais família, ele foi para lá. E ele iniciou a sua jornada com as duas mãos erguidas. E às vezes ele cantava Sri Krishna Chaitanya. E outras vezes ele cantava Rupa Sanatana. Ele era apenas um garotinho, mas ele caminhava sem parar, cantando e pensando em Vrindavana. E quando eu verei Radha e Govinda, ele pensava, quando o meu coração e os meus olhos, eles encontrarão a plenitude, quando eu presenciarei os passatempos de Radha e Krishna. E ele não levou nada com ele, nem comida, nem dinheiro. Ele não pensou no futuro, nem no que ele iria comer. Apenas ele continuou caminhando e caminhando, pensando no Senhor Supremo, Sri Krishna. E a comida, ela veio para ele espontaneamente. E ele pensou no Senhor e ele jamais compartilhou a sua tristeza ou os seus sentimentos com ninguém. Ele não estava preocupado com comida, com nada, mas aquilo lá, o devoto que se rende a Deus, Deus vai abastecer ele de tudo que ele precisa. A comida aparecia espontaneamente, sem ele querer, sem ele pedir. Primeiro, ele chegou a Mathura, onde Krishna apareceu. Lá, ele viu Madhupuri, que é o local de aparecimento do Senhor Krishna. E depois ele foi se banhar no rio de Yamuna. E de lá ele pôde visualizar Vrindavana. Ele viu Vrindavana à sua frente. Lágrimas lhe vieram aos olhos. Ao entrar em Vrindavana, ele ficou muito feliz. Imediatamente ele foi visitar Rupa Goswami e Sanatana Goswami, os seus tios. Ele orou a eles e ele prestou-lhes reverências totais, Dandavat Pranam. Quando ele perguntou a Sanatana Goswami qual era a sua função, Sanatana Goswami lhe disse para servir Rupa Goswami Prabhu. E ele disse a Rupa Goswami Prabhu, leve este menino, Sanatana falou, né? Leve esse menino
E foi assim que Jiva Goswami, ele começou o seu serviço a Rupa Goswami Prabhu. Até o final da vida ele serviu o Rupa Goswami. Eu não tenho como descrever, disse Vajrayana Maharaj, a devoção que Jiva Goswami Prabhu tinha por seu guru. Ele sempre pensava em servir ao seu guru. A sua mente e o seu coração, o seu corpo, eles estavam sempre dedicados ao serviço do seu guru. O serviço de Jiva Goswami Prabhu, ele não se compara ao serviço de ninguém. Ninguém pode se comparar com Jiva Goswami Prabhu. Qualquer ordem que ele recebesse, qualquer orientação, ele fazia imediatamente, integralmente. A sua mente jamais se desviava para outro lugar, somente o foco no serviço ao seu guru. Ele apenas fazia o que lhe era ordenado, e tudo o que ele fazia o deixava extremamente feliz. Era sempre frutífero o seu serviço, sempre bem sucedido. Tudo que ele fazia era bem sucedido e o guru ficava feliz com ele. E gradualmente ele se tornou um grande erudito. Ele tinha apenas cerca de 10 anos de idade, mais ou menos, mas ele escreveu o primeiro Harinama Amrita Vyakaran. E mais tarde, muitos outros grandes escritores, muitos outros grandes escritores, ele não foi para Oxford, disse Vajrayana Maharaj, nem para Cambridge, ele não frequentou nenhuma faculdade. E como isso é possível, ele escrever isso? Somente pela misericórdia, ele recebeu a misericórdia direta de Nityananda Prabhu e depois de Sanatana Goswami, de Silarupa Goswami Prabhu. E somente através do serviço contínuo, ele conseguiu tudo isso. Como diz Acharya Maharaj também um dia falou na aula, né? As gopis não estudaram em lugar nenhum e elas sabem tudo sobre Krishna. Acharya Maharaj falou. Elas não frequentaram faculdade, elas não foram em lugar nenhum, elas sabem tudo, ninguém sabe tanto de Krishna quanto as gopis. Então, aí que entra o negócio de não precisar ler muito. O negócio é servir. Aqui, inteira misericórdia do Guru, claro, né? Nós lemos Srila Govinda Maharaj falando, leia os livros da nossa missão e repita depois. Não é para ler uma vez só. Eu já li todos os livros. Muito bem, volte a repetir e ler. Todo dia nós temos que ler os livros do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Nós lemos isso de Srila Govinda Maharaj. Ler e reler até o final da vida. Não é ler uma vez e esquece. Não, eu já li tudo. Não interessa que você leu. Leia de novo. E leia de novo. E leia de novo. Todos os dias. Essa é a orientação do Guru. Né? O Guru genuíno fala isso. E servir, claro. Ele varria, Jiva Goswami Prabhu, ele varria o templo de Radha Damodar, que fica do lado do nosso templo lá em Vrindavana, né? Do lado do templo de Radha Damodar, creio que uns 300 metros, 500 metros no máximo. Fica muito próximo. E depois, ele lavava, depois varreu tudo, e o templo era grande, hein? Radha Damodar é um templo muito grande. Depois ele lavava tudo
com a água que ele trazia do rio de Yamuna. E em seguida, ele massageava o corpo de Rupa Goswami Prabhu com óleo. E ele banhava Rupa Goswami. E depois, ele cozinhava. Ele oferecia a boga. Ele fazia o puja, o arati. Ele escrevia os livros. E assim por diante. Ele fazia tudo. E Srila Charanamaharaj também já falou, né? Não é como hoje, que você abre a torneira e tem água. Hoje é muito fácil, Srila Charanamaharaj falou. Né? Você imagina você cozinhar, e não é tão perto o templo de Radha Damodar do rio de Yamuna. Né? Não é tão perto, dá mais de 20 minutos andando. Né? Acho que quase meia hora andando. Então, ele pegava um recipiente, ia até o rio de Yamuna e trazia água, várias e várias vezes por dia, para cozinhar, para lavar o templo, para dar banho no guru, para fazer todo o serviço. Ele pegava água do Yamuna. Hoje a gente abre a torneira lá e lava. Muito fácil, se lá Charanamaharaj fala, né? Ele ia a pé? É, você acha que ele tinha moto, né? Não. Em 1500. Não, cavalo, sei lá. 1500, né? Na Índia não tem 6 cavalos, né? 1500, era tudo a pé. Não, mas não tinha cavalo. Tem, não sei. Tinha burro. Tinha cavalo, carretinho. Mas não para um Tem, deve ter, mas eles iam tudo a pé. O motoboy foi embora. Eles iam de Nava do Ipidã, de Nava do Ipe, eles iam até Puri, 1 mês e meio andando a pé, né? 1 mês e meio, todo mundo, eles andavam o tempo todo. Mahaprabhu também, não era só ele, né? Então você imagina você pegar água, a gente às vezes tem preguiça de fazer alguma coisa, falar, eu vou lavar a louça depois, agora não, né? Com a torneira lá, com tudo lá, né? E ele não, ele ia, mas aqui como diz, né? Ninguém pode se comparar a Jiva Goswami, ninguém pode se comparar a Jiva Goswami, né? O que ele fazia, ele é exclusivo, né? Massageava o guru, fazia a boga, oferecia a boga, lavava o templo, tudo ele, sozinho, entende? Depois, não sei se lá Charanamaharaj vai falar nessa aula, mas ele pediu ajuda e a ajuda veio. Ele fez, depois que Rupa Goswami abandonou o corpo, a ajuda veio, né? Ele ficou muito triste. Mas eu vou ver aqui, se lá Charanamaharaj vai contar essa história, eu não vou falar, né? Então, é melhor escutar do guru genuíno do que de eu falando. E ele estava sempre muito feliz com o seu serviço, e o serviço era muito produtivo. Além disso, Krishna Prema sempre o envolvia. Ele estava em amor estático, ele estava em amor puro por Deus. Tudo que ele fazia era um êxtase, porque ele tinha amor puro por Deus, fazendo todo esse serviço. E quando Rupa Goswami Prabhu e Sanatana Goswami Prabhu, eles partiram desse mundo, Jiva Goswami Prabhu, ele sempre chorava, ele rolava no chão, aqui em êxtase, né, da alma. Ele sempre pensava em Rupa Goswami e Sanatana Goswami, e ele ficava muito, mas muito triste, sozinho. Aqui a Charanamaharaj vai contar, né? Então, aí ele fala assim, certa vez, Rupa Goswami Prabhu, Rupa Goswami Prabhu apareceu para Jiva Goswami em uma Kashidwani. Apareceu num sonho e ele disse, não fique triste, não chore, faça o seu serviço, pregue, não se preocupe, eu enviarei alguém para lhe ajudar. E no dia seguinte, veja só quem chegou, os generais. No dia seguinte chegou Srinivasacharya. E no dia seguinte apareceu quem? Narottama Das Thakura. E Jiva Goswami Prabhu, ele ficou muito feliz em cantar
com os companheiros, com companhia, cantar juntos. E eles começaram a pregar juntos a consciência de Krishna. Ele conversou com Srinivasa Acharya, com Narottama Das Thakura, sobre Krishna Lila. E eles leram juntos. E ele os ensinou tudo. Como servir Radha Govinda, como pregar, ele ensinou tudo para eles. E depois também chegou quem? Chegou primeiro Srinivasa Acharya, depois Narottama Das Thakura, e depois chegou Shyamananda Prabhu. E aí Jiva Goswami, ele mandou eles levarem os livros dos Goswamis de Vrindavana para Navadvip, para Bengala. Porque o pessoal da Bengala, eles até tinham os livros lá, mas os muçulmanos queimaram os livros. Sempre o muçulmano, o Islã, ele estava contra o hinduísmo. Antes de Mahaprabhu, depois de Mahaprabhu e até hoje. Até hoje, o hinduísmo é perseguido pelo Islã. Né? Eles são assim, eles têm esse caráter. Né? Então, eles queimaram os livros. E o pessoal de Navadvip queria os livros dos Goswamis de Vrindavana. Rupa Sanatana, Jiva, Raghunatha Dasa, todos eles, né? Gopal Bhatta Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami. E aí ele encaminhou os três para levarem os livros para Navadvip. E todo mundo sabe a história, né? Que no meio do caminho, um rei que era bandido, ele tinha um astrólogo e o astrólogo pegou e falou para ele, está vindo uma carga, uma joia muito preciosa, tal dia nessa estrada. E aí ele mandou os dacoites, né, os bandidos do rei, irem lá e roubarem a carga. Enquanto os três estavam dormindo, Narottama, Shyamananda e Srinivasa, eles roubaram a carga que estava na carroça. E aí tem toda a história que Narottama foi para Navadvip pregar no caminho, e Shyamananda também, Srinivasa ficou lá. E depois ele converteu o rei. E o rei falou, não, está comigo, pode levar de volta. E eles fizeram uma grande festa, quando eles chegaram lá na Bengala, eles fizeram uma grande festa, inclusive a Shakti de Nityananda Prabhu estava lá, Janavi, né? Janavi. Ela deu iniciação para muitos discípulos. Né? Quando as pessoas perguntam, mas não tem mulher no teu altar? Não tem mulher na sua sucessão discipular? Tem sim. Janavi, a esposa, a Shakti de Nityananda Prabhu, ela iniciou muitos devotos. Nós temos outros casos também na nossa linha que também iniciaram, né? Gangamata Goswami também iniciou muitos devotos. Mas Jiva Goswami também tem um passatempo dele. Deve estar nos outros textos aqui que estão no site internacional. Tem vários textos, né? Tem muitos. Quem puder, leia, porque é muito auspicioso no dia do aparecimento e desaparecimento ler. E aí é uma história que nós nunca devemos, essa é a conclusão, né? O que tem que ficar para nós. Nós nunca devemos questionar o devoto que é mais elevado do que nós. Nunca questione o devoto que é mais elevado que você. Nem queira ensiná-lo, pior ainda, querendo ensiná-lo. Então, a história de Rupa Goswami com Jiva Goswami. Rupa Goswami estava lá no templo de Radha Damodar, Jiva Goswami também, e chegou um conhecido de Rupa Goswami, que ele considerava como se fosse o seu guru. Não era o seu guru porque o guru dele era Sanatana Goswami, mas ele considerava muito devoto, Vaishnava, e ele considerava como se fosse seu guru. E aí ele falou um verso, e esse outro devoto, ele virou e falou que estava equivocado, que estava errado. E ele pegou e falou, está equivocado. E ele falou o verso correto, que ele achava que era correto. E Rupa Goswami aceitou. Mas Jiva Goswami estava lá ouvindo, e ele ficou meio nervoso, porque Rupa era o Shiksha Guru dele, né? E aí ele foi tomar banho no Jamuna, um certo dia, e esse devoto estava lá, no Jamuna. E ele pegou e falou, por que você repreendeu o Rupa Goswami? Por que você corrigiu o Rupa Goswami?
ele está certo, você está equivocado. E aí Jiva Goswami, como era um pandit desde garoto, ele ensinou, ele provou para o outro devoto que Rupa Goswami estava certo. E o devoto aceitou e depois foi falar com o Rupa Goswami e falou, me desculpa, realmente você estava certo, eu falei, mas eu estava errado. Jiva Goswami, ele me mostrou e ele falou, ele vai ser um grande pregador, ele vai ser um grande erudito, porque um garotinho me mostrou que eu estava errado. E quando Jiva Goswami chegou, Rupa Goswami expulsou ele de Vrindavana, falou, saia daqui, você não pode ficar aqui, você não tem qualificação para ficar aqui, você foi corrigir o meu guru, você foi corrigir, você é um garoto, você não sabe nada, você foi corrigir uma pessoa tão elevada como ele, saia daqui. E aí ele mandou Jiva Goswami embora. E como Jiva Goswami, um devoto real, ele abaixou a cabeça e foi embora. Se fosse outro, ia querer questionar, mas ele abaixou a cabeça e foi embora. E depois ele foi resgatado. Sanatana Goswami viu ele em outro lugar, falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, Rupa Goswami fez isso. E Sanatana Goswami trouxe ele de volta para Vrindavana. E ele continuou o serviço a Rupa Goswami. Então esse é um outro lila de Jiva Goswami, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, né? Uma grande alma, e como diz também em alguma outra aula aí, ele é o protetor. Tem uma aula de Srila Govinda Maharaj que fala toda a sequência, né? Depois de Mahaprabhu, aí ele fala, Sanatana Goswami, ele difundiu, Rupa Goswami escreveu, Raghunatha Das Goswami, ele aprimorou, e Jiva Goswami, ele protegeu essa linha de Mahaprabhu. E aí ele vai falando de Narottama, ele vai falando até chegar em Siddhar Maharaj. Eu não sei onde eu li esse texto de Gurudeva, deve ser algum livro, né? Mas ele coloca Jiva Goswami como protetor. E aí ele fala, né? Vocês têm que pedir proteção para Jiva Goswami. Ele vai proteger sua devoção. Isso é a linha Gaudiya Vaishnava, né? E então tentamos glorificar, não tem como glorificar uma alma tão elevada como Jiva Goswami, né? E não podemos nunca comparar ninguém com ele. Nunca comparem ninguém com ele, e muito menos você se comparar com ele, porque isso é uma ofensa muito grande, né? Foi dito aqui. Então ninguém pode se comparar a Jiva Goswami Prabhu. Devoto de Nityananda Prabhu, né? E o Shiksha Guru dele, Rupa Sanatana Goswami, filho do irmão mais novo dos dois. Então, uma alma que já veio pura, né? Uma alma que já veio pura. Tinha Krishna Prema com 12 anos de idade. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Enquanto isso, eu coloco vocês para receber o darshan das deidades no altar. Hari Harai Nama Krishna Jatavaya Nama. 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 Jatavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jatavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopala Govinda Ram Sri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Sri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radharara Sri Vasari Gura Bhakta Vrinda. Radharara Shri Vasari Gura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhavara Gunata. Jaya Rupa Sanatana Bhattara Gunata.
Pessoal que está conosco aqui, participando pelo canal do YouTube, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam, minhas reverências. Até amanhã, a live das 8 horas da manhã, continuando a leitura das frases dos poemas de Srila Govinda Maharaj. E o pessoal que está conosco aqui, participando pelo canal do Facebook, nós temos hoje conosco aqui a Malini Devidasi, o Jadonati Prabhu, a Amrita Sindhu Devidasi, o Adipurusha Prabhu, a Amrita está falando aqui que o canal do YouTube está com o áudio desligado, mas para mim aqui estava aparecendo que estava ligado, né? Então não sei, estava o áudio assim, né? Aquele microfone, é o microfonezinho sem o risco, então estava ligado, mas... Tava ligado. Agora eu não sei, ela está falando aqui que estava desligado. Depois eu vou confirmar isso daqui. Nós temos conosco aqui também o Ishan Krishna Prabhu hoje,
Deixa eu ver quem mais. Presencialmente nós temos o Maheshwara Prabhu, o Raghunanda Prabhu, o Vijayaksha Prabhu. E aqui também, participando pela Facebook, temos a Madhavi Priya Devidasi e o Anantadeva Prabhu, lá de Curitiba. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã, às 7 horas com o Mangal Arati.